o outro deve ter tirado algum, deve ser o próprio Facebook, no caso a Meta, que deve ter tirado por algum motivo. Eles estão fazendo eu já ouvi alguma coisa a respeito. Eles estão tentando o Rotary Internacional proteger a marca deles. Teve um link, né, essa semana, inclusive, eu até compartilhei com o pessoal lá dos grupos lá, a respeito disso, né, que eles estavam fazendo, foi um link, se não me engano, que veio na revista, que eles estavam verificando a postagem, onde você podia dizer o que aconteceu, alguma coisa do tipo. Mas saindo nesse caso, eu sugiro que a gente pegue o que foi tirado e a gente solicitar o Rotary, quem que possa explicar o motivo, se foi o Rotary Internacional, tá? Mas reforça, né, Carlos, a ideia de que a gente precisa usar a logo do clube de forma correta. A gente não usar a logo do Rotary Internacional. Sim, a gente tem. Aí tem, inclusive, naquele manual das diretrizes de uso da marca, inclusive do próprio, falando sobre o uso da marca de excelência na foto de perfil, nas postagens, de que forma você deve utilizar a mensagem do Rotary. Mas, com certeza, não acho que foi. A mensagem coisa que estava totalmente fora do padrão, né? Eu acho também, só complementando uma parte, eu acho também que a gente precisa lembrar das próprias diretrizes das redes sociais, né? Isso. Então, posts com direitos autorais, músicas com direitos autorais, qualquer coisa desse tipo, é algo que não necessariamente vai partir diretamente do RI, né? Possa ser que esteja infringindo as próprias regras de dentro da rede social, que pode acabar tirando uma música de um post, de um vídeo, o que quer que seja, né? Isso essa parte é muito interessante porque a empresa, essas mídias, elas são todas americanas e o Rotary é muito respeitado lá dentro. Então, eles conhecem muito a imagem do Rotary e eles podem acabar fazendo isso, sim, né, a partir da própria empresa. Vou aproveitar, inclusive, esse gancho. É o seguinte, o ano que vem a gente não vai ter mais a logomarca do lema do ano Rotary. A gente vai ter uma frase, né, que tem a ver com o que o outro, com o que o outro faz, né, de pessoas em ação, dos nossos... Mas não é para ficar criando. Vamos aguardar o que o outro vai falar, porque com certeza vocês são estritamente criativos. Eu adoro a criatividade de vocês, mas aguardem as solicitações que o outro vai passar para a gente poder saber o que a gente pode fazer. Tá? Não criar paralelo outras marcas, porque já foi tirado isso justamente para não ter, para não confundir, valorizar a nossa marca. Então, eu só peço isso que vocês aguardem que o nosso presidente Mário César e toda a parte de design de comunicação do Rotary International vai falar na Assembleia e isso vai vir para nós. Quer dizer, a frase vai ser essa, pode usar isso, pode usar aquilo. Tá? Então, só peço que vocês aguardem. Mas continue com a criatividade de vocês, mas sem atrapalhar as diretrizes. Tá? Eu adoro isso que vocês fazem. Perfeito. Então, a gente conseguiu entender, basicamente, que a gente precisa entender e respeitar a questão da escala. Se eu estou falando do distrito, eu uso a logo do distrito. Se eu estou falando do clube, eu uso a logo do clube. Enfim, e caso eu presencie algo, eu encontre alguma coisa assim de errado, quem eu posso procurar, para quem eu posso falar, aonde eu consigo chegar e falar assim, eu visualizei isso aqui, eu gostaria de orientar de uma melhor maneira. Quem eu posso procurar nesses momentos? Kelvin, no caso, se você que está vendo isso, você vai falar com a pessoa que você saiba que a pessoa tem que corrigir aquilo que está errado. Se caso você tiver alguma dúvida, é claro, você vai perguntar para a tua equipe, no caso a minha, toda a equipe sua. Se fugir um pouco das nossas ossadas, a gente corre ao Rotary Internacional. Isso é de praxe. Se às vezes a gente não consegue achar alguma explicação no manual, né, nas diretrizes que a gente socorre sempre ao Rotary Internacional. Isso costuma ser feito. Tá? Então, primeiramente, você vai falar com a pessoa,
com o presidente, ou quem produziu aquilo. E aí, dependendo, você vai falar com a gente, que dependendo da situação, a gente vai acabar falando com o governador, entendeu? Aí, no caso, nós falamos com o governador. O coordenador fala com o governador. Caso eu quiser aqui puxar a orelha, né, de uma forma educada, eu vou falar com a Nívia. Nívia, tal coisa. Mas a Nívia está sempre atenta, ela sempre me pergunta as coisas. Como é o caso do Celso, que amanhã ele vai falar com a Silmara. Silmara, tá certo isso, Silmara? O que eu faço? Não, tá certo. E também nós não podemos esquecer da figura do próprio presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito, que ele também tem uma figura muito importante. A gente não pode ultrapassar também a hierarquia dele, mesmo eu e Carlos tendo uma posição um pouco maior, a gente não tem essa autoridade também de ultrapassar a figura deles, porque a gente precisa respeitar as hierarquias distritais. Por isso que a gente cuida, né, Carlos, com bastante carinho dessas questões, para a gente também não ofender as pessoas. A gente precisa trabalhar em conjunto. A gente precisa pensar que nós somos companheiros, nós somos uma grande equipe se ajudando. Então, se eles tiverem dificuldade, aí a gente entra. Eu e o Carlos já temos uma certa forma de falar, então a gente já vai chegar com a nossa equipe de uma forma diferente de falar. Mas, bem colocado. Geralmente, quando acontece, eu vou até contar não um caso, mas histórias que geralmente costuma acontecer. Quando isso chega, a gente conversa, geralmente, com o presidente de imagem pública do distrito, né, o coordenador de imagem pública do distrito. Geralmente, a gente pede que o próprio coordenador, nosso assistente, fale com o seu presidente, porque ele é o caminho, né? Então, para que a gente dê essa função, para ele poder ter esse contato. Que ele possa falar com o presidente do clube, né? Não nós que façamos isso, né? Porque, como a Silmara falou desde o começo, existe uma hierarquia, então a gente procura respeitar essa hierarquia. É claro que alguns casos, que são algumas exceções, né, que tem alguns governadores que realmente já se preocupam com antecedência e vêm falar direto com a gente, né? Né, dona Lívia? Mas é gostoso também. Eu tô brincando aqui, gente, mas eu tô falando porque isso realmente acontece. A preocupação com os governadores é muito grande. É o caso, por exemplo, da nossa governadora Nívia, aqui, que está aqui presente com a gente, que ela tem se cuidado. Daniel, tá certo isso aqui, eu posso fazer desse jeito? Porque às vezes ela já está antecipando antes do presidente mais público dela fazer, ela já se preocupa e já antecipa até por uma questão de agilidade de alguns assuntos. E quando tem alguma coisa, ela mesma vê, eu vi isso aqui, está errado, o que eu faço? Então, a gente está sempre ajudando um ao outro. Mas são alguns casos, tá? Então, mas é o que a Silmara falou, a gente procura respeitar muito a hierarquia para não chatear nenhum nem outro. E até mesmo envolver essas pessoas no processo. A Nívia quer falar. Pode falar, Nívia. Obrigada, boa noite, pessoal. Eu estou nesse seminário porque eu sou uma apaixonada pela imagem pública, né? Fazer o quê, né? Se o Carlos Daniel me suporta tão bem, né? Então, mas está muito certo, gente. Até agora eu não vi nenhuma guirlanda com a roda rotária, tá? Graças a Deus, ninguém ainda fez. Mas eu queria comentar porque falar da imagem pública, o uso adequado das logos, da imagem pública de Rotary, é muito complexo, viu? A gente fica realmente na dúvida. O que a gente tem que fazer é realmente manter um canal muito aberto, muito tranquilo, com a equipe regional. Eu pergunto muito. E eu tive uma dúvida, e eu, assim, quando eu não concordo muito, eu questiono muito, caso que sofra comigo. E no caso do nosso, aqui em Sete Lagoas, nós temos 4 Rotary Clubes que todos começam com 7 Lagoas. É o nosso, que é o Sete Lagoas, o Sete Lagoas Serra, Sete Lagoas Mucuri, Sete Lagoas Boa Vista. E aí eu falei, Carlos, como que eu coloco isso no convite de posse, que a posse é coletiva? Acontece algumas coisas que não está muito no script, e a equipe, ela sofre com a gente, porque eu tento antecipar, e eu levo, porque eu não posso colocar 7 Lagoas e aí coloco todos os outros, porque senão meu clube está de fora. E ele achou a solução, por isso que é bom a gente conversar, procurar entender e sempre externar o sentimento, porque a gente está representando os nossos companheiros.
E é igual eu falei com ele, se eu colocar Rotary Clube Sete Lagoas, fica parecendo que é só o meu clube. E os outros? Então, é muito complexo. E por muito que a gente fale de imagem pública, é algo que a gente tem que estar sempre. Eu creio que de 2 em 2 meses a gente tem que estar conversando, porque de todas as comissões, essa de vocês é a mais cruel, viu? Não é fácil, viu, gente? Direitos autorais, então, né? Então, parabéns, viu? Eu estou adorando estar aqui, viu? Me convidei nosso distrito todinho. Eu estou vendo um tanto de gente aqui, viu? Obrigada pela oportunidade. Fazem 11 anos, Nívia, que a gente está nessa batalha, mas a gente é resiliente, então a gente vai conseguir. Não é fácil, não. Então, a exemplo da Nívia, fiquem todos à vontade para compartilhar histórias, perguntar as coisas. O momento é justamente para isso, tá? E, Matheus Neves, pode abrir o microfone, Matheus, pode falar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, Silmara. Eu sou um pouco de pronomes. Abaixa o seu áudio, Matheus. Se você conseguir aumentar, a gente... Conseguindo me ouvir melhor? Sim. Ah, tá. É que meu microfone é meio bugado. Primeiramente, o cara Daniel. Eu me chamo Matheus, eu faço parte do Distrito 4770, estou como diretor de imagem pública, assim tanto do distrito quanto do meu clube. Então, tipo assim, a gente respira a imagem pública onde quer que a gente vá. E, querendo ou não, a gente, justamente, junto com o Kevin, eu reforço essa ideia, porque a gente tem muita dúvida, porque a gente vê muitas coisas novas. Inclusive, eu acho que eu já vou começar aqui. A logo, no seu formato simplificado, está ficando muito mais evidente. Então, tipo assim, até para documentos, às vezes alguns certificados, alguns documentos, assim, até mesmo impressos, essa preferência pelo logotipo simplificado está se tornando como se fosse um padrão. Isso realmente é um padrão. O Rotary International está querendo fazer com que o logotipo na forma simplificada seja mais utilizado. É tudo lorota, vozes da cabeça de alguém, e é isso spamou. Vocês poderiam esclarecer para a gente de como essa dúvida, por gentileza? Você quer falar, Silmara? Começa você, depois eu complemento. Então, quando o Rotary criou essa nova marca, há 11 anos atrás, né, primeiramente, a simplificada ela foi com a estratégia para formatos menores. Eu vou simplificar para não ficar com muito detalhezinho. Abaixo de 1,5 cm, ela fosse utilizada tanto para mídias digitais, uma questão de resolução e do nome Rotary International dentro da roda. E aí, quando você vai fazer um silk screen, uma impressão abaixo desse tamanho, ele também não fica ilegível. Silk screen bordado, você não consegue ter leitura disso. Então, se for fazer, tem que fazer correto. Então, esse formato simplificado, ele foi criado com essa finalidade. Mas isso eu já falei isso de quem já me viu já, na sede do Rotary em Evanston, em Chicago, eles mudaram toda a fachada do Rotary pela marca simplificada. Então, eu deduzo que vai haver uma evolução. Ela está evoluindo aos poucos, que a tendência não é isso, a gente não recebeu nenhuma informação, isso é uma questão minha, tá? É uma observação minha, aliás. Que a tendência vai ser que amanhã a gente vai acabar tirando, vai usar mais a logomarca simplificada, tá? Por essa razão. Porque se o Rotary International mudou toda a logomarca dele, tanto interno quanto externo, a Silmara esteve lá, ela pode confirmar comigo. Tá? O que eu acho é que vai ser igual a Nike, sabe? Daqui uns dias só vai ter o símbolo. Assim, o que eu vejo, assim, que a evolução, ela tá fazendo isso, sabe? Só que a gente vai acostumando tanto a imagem que só mesmo a gente fica. É o caso, por exemplo, da marca de excelência, que é a nossa roda rotária, né? Não denteada, que foi usado por muitos anos, bem dentada. A nossa roda rotária, que é a marca de excelência, que ela sozinha, ela tem que ser normal. Ela não pode ser simplificada.
Aí vem tudo que a Silmara acabou de dizer. Quem sabe a gente acredita que essa Não sei o que, roda rotária, né? nesses anos, você tem a Nike. Com certeza a nossa roda, a nossa marca de excelência, ela vai ser assim. Pode ser que não alguma outra mudança, a gente não sabe, mas a gente tem que se aqui agora. Né? É o que eu sempre falo, cara, que para a gente evoluir, a gente precisa primeiro parar de errar. Os clubes precisam parar de errar para a gente começar a dar o próximo passo. Se a gente ficar ali, tendo que explicar, primeiro, em um distrito, eu falei assim, presidente, sistema. Assim, pessoal, quantos de vocês têm o MyRotter? Só 10 levantaram a mão? Então, quando a gente não evoluir, para as pessoas acessarem, não aprenderem sobre o que nós estamos falando, sobre o que significa a nossa organização. Então, quando as pessoas não quiserem aprender, enquanto elas não começarem a criar o hábito do conhecimento, de querer saber mais de estudo, a gente ainda vai estar atrás. A gente precisa evoluir. Eu sempre falo, vamos evoluir. Nós precisamos de todos juntos, de mãos dadas, para evoluir. Então, eu acredito que falta isso, sabe? A gente dá o próximo passo. Sabe? Nós estamos há 10 anos pedindo para as pessoas usarem a logo. É muito 11. Parabéns, um bolinho. Sabe o que é? É que assim, é fazer o básico, né? O básico bem feito, ninguém erra. Fazer o básico, e as seguir as diretrizes, depois começa a ter evolução. Isso é uma questão que já está tendo algumas mudanças já. Aí vai ter muita mudança. Se você vê que é outro passado, hoje as nossas comunicações, a evolução da nossa comunicação hoje é muito superior a antes. Então, a gente tem que chegar mais longe ainda. Eu vejo isso com bons olhos e com essa evolução tecnológica, né? Aqui mesmo, dentro dessa sala, quantos acessam o MyRotter? Né? Quantos já fizeram um curso no Central de Aprendizado? Então, se a gente conseguir a unidade de no mínimo 98%, a gente evoluiu muito. Isso é uma das nossas metas da imagem pública. A presidente Stephanie nos solicitou que pelo menos todo mundo tem que fazer o curso da Central de Aprendizado, pelo menos o curso de imagem pública, cada um no seu curso, né? O tesoureiro, o seu tesoureiro, o secretário, imagem pública, o presidente, o clube tem que fazer imagem pública, tem que todos os cargos, imagem pública, tesouraria, secretaria, a presidente tem que fazer imagem pública também. Então, eu acho que uma boa pergunta, Matheus, porque eu lembro que lá no grupo a gente teve uma conversa até que longa a respeito disso, né? Eu acho que parte muito bem do que foi dito, né? Eu acho que a ideia realmente é simplificar para evitar os erros, né? Para diminuir os erros, né? E aproveitando esse gancho, né, a gente comenta muito que é uma avenida muito importante, que é uma das diretorias mais importantes do Rotary, só que a gente ainda sente os associados muito tímidos em falar da instituição como uma unidade. Qual tipo de abordagem a gente pode fazer para transformar, né, no caso aí, o associado um divulgador, né, fazer que realmente todos os associados a gente possa ser a imagem pública do Rotary, né? Eu posso falar, Carlos? Por favor. Vou dar o meu exemplo. Tá? Eu acho que nada melhor que as nossas histórias para contar os fatos para a gente ir engrenando. Quando eu entrei no Rotary, foi em 2015. Eu não tinha imagem, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não fazia uma matéria, a gente não fazia. O banner era aquela logo do Rotary azul ainda. E quando eu cheguei, eu trabalho com comunicação. Quando eu cheguei, eu criei as mídias sociais, comecei a mexer e tal, participava de tudo. Só que eles não deixavam eu deixar o material aberto para a comunidade. Eu tinha que fazer, tinha que passar pelo crivo de todos os ex-presidentes. Eu fiz uma matéria e essa matéria levou mais de 45 dias para ser aprovada, porque todos eles tinham que dar o aval.
vocês, para quem trabalha com comunicação, a matéria ela tem que ser publicada no mesmo dia, porque senão ela perde a validade. Ela perdeu o gancho, mas ela levou 45 dias para ser aprovada. Às vezes, o que falta também para a imagem pública é um pouco de autonomia, um pouquinho de coragem também de enfrentar as pessoas, porque assim, ó, eu tinha que passar na mão de 15 pessoas que eram os ex-presidentes que não entendiam de comunicação. Você entende? Aí, eu que entendia de comunicação, tinha que ficar explicando por que de usar a marca, da onde que eu tinha tirado o logotipo. Eles não acessavam o MyHotry, eu acessava, nova no clube, eu acessava, eles não. E eu tive que ficar explicando onde que é que eu tirei a logo, que não foi do além, que eu não criei ela, né? Então, assim, às vezes o que falta é um pouco de autonomia e também deixar as pessoas da imagem pública fazer o que eles sabem fazer, que é a comunicação. O Kelvis, você acha que a governadora eleita Malu, do 47%, está tentando entrar, não conseguiu, sabe que tem pedido aí para autorizar a entrada dela? Eu acho que é o... Ela colocou que ela estava tentando entrar no... Será que ela não está tentando entrar pelo LinkedIn? Eu passei o link novamente para ela, vamos ver se ela vai conseguir entrar, tá bom? Carlos, você quer complementar? É justamente isso que eu tinha falado até anteriormente, com respeito aos presidentes fazendo os cursos. É uma dificuldade muito grande, até porque é um cargo que, às vezes, geralmente o pessoal sempre coloca alguém na parte de comunicação. E aí o presidente está mais habituado a ser tesoureiro, fazer qualquer tipo de cargo, menos imagem pública, né? Ele tem essa dificuldade. Os cursos que fazem, você pode fazer. Então, por isso que é importante que os presidentes façam. Né? Nós estamos tendo uma renovação de companheiros, está sendo da idade e tudo, mas ainda nós temos muitos companheiros presidentes que não têm essa facilidade de mexer com internet, com informática, então isso acaba dificultando mais ainda. E outro detalhe que a gente sempre pede para todos, né, inclusive até vocês, né, agora vocês são extremamente inteligentes, né, e competentes, que fazem o Rotaract, é importante sempre, não tenham vergonha de convidar alguém da parte de comunicação para trabalhar, para entrar no Rotaract, né? Isso ajuda muito vocês. Né? Então, alguém da parte de design, da publicidade, propaganda, que nem o Marco é da parte de publicidade e propaganda, né? Mesmo que ele não atua no cargo, mas ele é uma pessoa formada nessa área, isso ajuda e facilita muito o clube, porque o clube tem muita dificuldade a respeito a isso. Quando eu entrei no clube, né? Eu sou mais público quando eu entrei, porque eu entrei pelo fato de eu ser publicitário. E aí eu fiquei na imagem pública desde então. Eu acumulava, às vezes, vários cargos, mas não deixava de ser. Até que eu consegui colocar um meu afiliado. E aí ele entrou e assumiu um pouco a pasta e eu passei para as pessoas um pouco, né? Outra coisa importante também, gente, quando entrar no cargo, passa a bastão. Se você não tem bastão, não, né? É importante tudo fazer um pouco a parte sua. Isso facilita, ajuda o aprendizado de todo mundo, né? Tem gente que não gosta de passar o cargo para alguém, né? Fica ali segurando, né? Não, eu não vou passar, não, passa. Isso faz bem para os outros, tá? Mas é difícil. É importante isso, você comentar isso, Carlos, porque assim, ó, o que a gente precisa ter em mente é que nós pertencemos a um clube. O clube não nos pertence. Isso. Né? Então, nós pertencemos ao clube. Então, as pastas são importantes a gente passar para a gente aprender como funciona todo o andamento do clube, né? Eu já fui protocolo, já fui outras pastas também, então é importante a gente ter isso em mente. A gente pertencer ao clube, não o clube nos pertencer, não segurar aquele negócio como se fosse, não, ninguém mais. Não, a gente precisa criar novas lideranças. Hoje, os nossos assistentes, porque a gente está com reunião, a gente faz com que eles interajam bastante. E a gente precisa ter isso em mente. Criar novas lideranças, eu posso ter certeza que acabar. As coisas precisam caminhar.
Aí o próprio Rotary, né? O próprio Rotary Internacional muda todos os cargos todo ano. Todo. O presidente muda, o governador muda. Então, a gente tem que entender isso, quer dizer que as coisas mudam, precisa mudar, né? Nós também, como coordenador, também a gente temos nosso tempo, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter que passar o cargo também para alguém. Então, a gente tem que ensinar alguém que possa fazer. E é o mesmo caso de vocês, né? Tem que passar. A Jéssica, por exemplo, ela está como presidente hoje, daqui a pouco vai ser outro presidente, né? Quem sabe seja do meu distrito, o próximo presidente do Rotary Brasil, né? Do Rotaract Brasil, aliás, desculpa. E aí vou ficar muito feliz com isso, né? Que é uma pessoa muito competente, tem feito um bom trabalho, e é da parte de publicidade. Isso vai nos ajudar muito, viu, Silmara? Não que a Jéssica não saiba. Outra coisa que eu queria até falar para vocês, gente, vocês não têm ainda, que nem a Silmara acabou de falar, vocês entraram, a porta de entrada no Rotary ou no Rotaract é o teu clube. A partir do momento que você entrou, você faz parte do Rotary International no mundo. Você não faz parte só do seu clube. O seu clube é onde você se reúne. Mas você faz parte do Rotary International. Não é coisa mais gostosa no mundo a gente ir num instituto, a gente poder abraçar pessoas que a gente conheceu um ano atrás, que já se transformou em amigo, a gente se conhece no Facebook, a gente começa a interagir com a família. Então, essa coisa, esse sentimento, esse envolvimento, é a Rotary que nos permite sentir isso, sabe? Esses vínculos afetivos. Outra coisa, a Jéssica pode dar o depoimento dela. Ela foi agora para a convenção do Rotary. Ela pôde que é ser recebida como uma rotaractiana, presidente do Rotaract Brasil, em outro país, né? E ela percebeu que ela faz parte de uma organização que é recebida no mundo todo, e ela chegou lá, presenciou todo mundo com a mesma marca, ela sentiu, com certeza ela se sentiu em casa, porque ela viu ali todo mundo com a mesma marca igual. Então, ali ela falou, eu estou em casa. Depois eu tenho uma história para contar para vocês. Governadora Nívia, fica à vontade. Não, tá. Eu queria comentar sobre essa questão de não fazer girar a roda rotária. Eu estou finalizando as visitas, né, no Distrito 4.521, nessa semana, e é impressionante como que os nossos companheiros falam com muito orgulho do eterno presidente, eterno secretário, eterno tesoureiro. Quem me acompanha, normalmente a gente tem uma comitiva, o pessoal começa a rir, porque já sabe o que virá. E eu falo muito isso, que é muito cômodo quando as pessoas falam ninguém quer ser presidente, ninguém quer ser Fundação Rotary, ninguém quer nada. Eu falo, olha, é o que eu sempre escutei, a única hora de dizer não é a hora que você foi convidado. Não falou não, então é pau para toda a obra. E isso acaba gerando um comodismo nas pessoas, porque sabe que o presidente está indo bem, então que ele continue. Não, temos que oxigenar, temos que dar oportunidade para novas ideias. E isso não acontece, não é só na imagem pública, acontece a nível de governadoria, que infelizmente os cargos não estão saindo das pessoas, é o eterno governador, é o eterno presidente, isso é muito ruim para uma instituição como a nossa, uma organização do porte do Rotary. Eu, quando fui escrever as metas, eu fiquei muito preocupada. Qual o norte que eu queria? E eu coloquei 4 pilares. O primeiro é capacitação. E a gente já sabe que é clássico as pessoas alegarem uma dificuldade de acessar o My Rotary. Ele é muito intuitivo. As pessoas criam uma couraça ali e não querem, criam um falso discurso. Como alguém falou que não iria na conferência porque não tem nada de novo. Então, eu perguntei numa assembleia quantas conferências ela foi. Ela falou, nenhuma. Eu falei, então você está olhando pelos olhos dos outros? Você tem que vivenciar. Então, essa questão, eu coloquei 4 pilares no ano Rotary 24-25, Distrito 4.521, que inspirado nas 4 prioridades de Rotary, sendo que o maior de todos é a capacitação. Depois vem
Por incrível que pareça, a imagem pública, depois Fundação Rotária, e eu não tiro de mente que o DQA é uma consequência das nossas ações, projetos e ações do clube. E eu falo, sem sombra de dúvida, eu tenho muito medo do Brasil 60 mil, porque, para mim, é uma consequência de tudo que a gente faz. E, com isso, eu coloquei capacitação. Como eu já sei a dificuldade que tem, quando eu falo de capacitação, o nosso distrito tem 51 metas, e todas as comissões têm cursos no My Rotary. 70% dessas metas são cumpridas facilmente. Eu conversei com todos os clubes já, estou na última semana, eu estou em Sete Lagoas agora. Então, o Carlos sabe, ele acompanha o trabalho que nós estamos fazendo, não é fácil, eu coloco ele desesperado lá para me ajudar. Então, nós temos, além do My Rotary, da Central de Aprendizado, nós temos a revista Rotary Brasil, que já falou numa assembleia que, desculpa, governadora, mas só sai matéria do povo de São Paulo, né? E eu tive que provar que não, que o meu clube aqui do interior de Minas Gerais sai, que o Rotary de Ipatinga, com um projeto de empoderamento de meninas, está no Rotary Magazine. Então, eles usam jargão. Então, tem a revista My Rotary, Rotary Brasil. Inclusive, entreguei o prêmio em Cataguás do 2º lugar do concurso de monografia. Foi do nosso distrito. Isso é muito relevante. Aí, como se não bastasse, nós colocamos também os seminários virtuais dos sábados à tarde. E muita gente fala, sábado é dia de casamento, é festa. Eu falei, não tem problema, sempre todos foram gravados. O Carlos já participou, várias pessoas participam conosco, tem pessoas do nosso distrito aqui, né? A Bruna, minha menina, sofre lá, ela é rotaractiana, ela está na equipe de imagem pública. Ela lá, eu falo que nesse ano rotário, eu não estou me inspirando no Rotaract, gente, eu não estou me inspirando em vocês, eu estou copiando. Porque o que é bom tem que fazer benchmark, tem que copiar. A Bruna é a secretária da imagem pública, ela que nos guia, chama a minha atenção, que eu estou seguindo todo mundo no Instagram do distrito, eles vão lá e tira todo mundo. E assim, porque eu transmito tudo ao vivo nas minhas visitas no Marco Rotário. Então, eu ia falar isso. Eu ia falar isso da sua audácia de todas as suas visitas você transmitir ao vivo, gente. Impressionante. É uma loucura, mas cai conexão, a gente grava, coloca. Eu dou entrevista, eu peço para ir para as rádios para divulgar, falo muito de Rotary. Então, hoje, nesse processo de capacitação, a gente tem que lembrar desse rótulo que, infelizmente, criaram na Central de Aprendizagem. Então, a gente tem que trabalhar em outras vertentes. Então, além da Central de Aprendizagem, tem a revista Rotary Brasil, estou trabalhando nos seminários de sábado à tarde, nos virtuais, e muita gente falou, governadora, você vai gravar, ninguém vai entrar. Eu falei, não tem problema, e a gente faz transmissão simultânea no YouTube, Facebook, eu invento tudo, gente. Então, além disso, temos o Informar em Vídeo, que a gente está... Cada mês a gente tentando melhorar, e nesse mês de outubro, ele está um pouquinho atrasado, porque nós estamos colocando a tradução em Libras. É um super projeto, mas está sendo gratificante, porque a gente está mostrando o que o distrito faz. Nós, o 4.521, virou um distritão. Eu tive da divisa Minas com Bahia, Minas com Espírito Santo, acabei de chegar de Minas com o Rio de Janeiro, sem contar o Centrão. E com isso, nós tivemos no mês de outubro mais de 55 projetos e ações enviados para o Informar em Vídeo. Então, a Bruna está prometendo mandar o Informar para todo mundo. Está ficando muito bonito, porque é um trabalho que mostra o distrito. E eu sempre mando para o Carlos, o que você está achando? Porque, como a gente está na rede social, eu não quero cometer pecados, não é excesso de preciosismo, mas é um cuidado que a gente precisa ter com a marca. E eu tenho trabalhado muito, e agora eu vou entrar um pouquinho no DQA, porque, para mim, gente, não é porque eu estou no seminário da imagem pública. Para mim, eu já falei isso com o Carlos, imagem pública é a comissão de todas as comissões, perpassa por todas elas, desde o empoderamento de meninas, tudo tem imagem pública. E, com isso, a gente precisa lembrar, e eu estou trabalhando muito, fiz a análise SWOT do nosso distrito e apresentei sábado na reunião do Colégio de Governadores para a gente situar onde que o nosso distrito está. Ele está estagnado, em declínio, ele está em crescimento, como que ele está? E foi uma conversa muito franca.
E eu mostrei para eles, olha, as pessoas quando saem de um clube, e eu estou muito triste agora, porque eu acabei de receber uma mensagem de um clube que está se desligando, está fechando, e com um discurso de Rotary, mas é porque não estudam Rotary. Isso é muito duro para a gente, porque quando uma pessoa sai do clube, não é só desligar do clube, ele está... a preocupação minha é o que ele está levando, porque ninguém está desligando, vai falar assim, é o Kelvin, eu saí do clube por causa do Kelvin, para o Matheus, não, eles falam, é Rotary, é a marca que está saindo porta fora, e nós estamos com uma estatística assustadora. Só para dar um exemplo, eu participei de uma assembleia e mostrei estatística, nos últimos 5 anos, o clube estava com 41 associados do ano 2020 e 2021. Nesses últimos 5 anos, admitiram 28 associados, perderam 40. Estão com 29. Então, gente, a nossa situação é gritante. Então, eu vejo que a gente está precisando unir. E, para mim, a base de tudo é a imagem pública. Nós não sabemos falar de Rotary. A primeira pergunta que me perguntam na rádio, governador, o que é o Rotary? Eu até brinco, carros que não me ouçam. E muita gente fala assim, para que eles guardem, eu falei assim, muita gente pergunta, governadora, o que é a catraca de bicicleta na entrada de uma cidade? Aí eu vou fazendo analogia e explicando a roda rotária. Mas se a gente perguntar no nosso clube... O que acontece? Antigamente, não tinha essas diretrizes de uso da marca, né? Era a primeira que era distante, então a gente não tinha essa forma do Rotary pedir, de exigir, né? A partir do momento que ela começou a trabalhar a nossa nova marca, que foi criada em 2013, ela começou a ter justamente para a gente poder criar uma marca única, né? Então, todo mundo, a gente saber qual é a nossa marca, tanto do Rotary, quanto do Rotaract, quanto do Interact. O que foi feito dessa vez? Quando começou a nova marca do Rotaract, né? Que foi... eles gostavam da marca antiga, quer dizer, aquilo aí virou uma história. Então, e agora, a marca do Rotaract, para alguns que gostam, alguns que não gostam mais, ela tem um padrão do Rotary, quer dizer, você vai bater o nome Rotaract, você vai ver, você vai estar lendo praticamente quase o Rotary. Interact é a mesma coisa. Então, houve uma mudança. Então, antigamente não tinha, não pode usar aqui, não pode usar ali, né? Por isso que eu falo, a criatividade é muito grande, né? A gente é estudado pela NASA, né? Então, e aí, mas não pode mais. Então, a gente tem que seguir. A Rotary Internacional é uma empresa multinacional. O que eu gosto de fazer não é o que a empresa quer que eu faça. Então, eu tenho que seguir o que a empresa pede. É isso que os nossos companheiros rotarianos, rotaractiano, interactiano, precisam começar a entender. A gente não pode deixar de ter as nossas criatividades, né? Mas temos que seguir o que o Rotary pede, é isso. Do resto, vamos fazer, vamos dar sequência. E a imagem pública, ela precisa trabalhar com respeito a isso. Eu acho que já teve uma evolução muito grande e tem ajudado muito o DQA. Está aí, inclusive, a própria Silmara pode falar, que é no próprio site do Rotary, né? Do My Rotary, meu Rotary, no caso, português. Venha participar com a gente, né? Se você entrar no site do My Rotary, tem lá o ícone, né? Para você você clicar lá e venha se ingressar no Rotary, né? Venha fazer parte, né? Então, e tem gente que entra em contato, manda o contato que vai para o distrito, né? Para as pessoas entrarem em contato. Então, é impressionante o que tem acontecido. Por quê? Porque a mídia social hoje tem nos ajudado bastante do que era no passado. Né? Eu acho que o companheiro Mário estava com a mão levantada, não sei se ele ainda quer falar ou... Pode ficar à vontade, companheiro, pode montar o microfone e falar. Boa noite a todos, meu nome é Mário Batista e sou associado ao Rotary Clube de Pato Branco, Araucária, distrito 4640, classificação professor. O que eu quero dizer, foi falado, apenas repetir. Sabe o que falta? Estudar, ler. Sabe o que eu faço quando eu recebo o pacote de revista do Rotary?
do My Rotary, eu distribuo na mão de cada um. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que deixam em cima do mesmo. Deixam simplesmente ali. Ou seja, estudar. Estudar. Se a pessoa não estudar, se ela não buscar, se ela não conhecer a sua própria organização, que imagem pública ela vai passar? Que imagem pública ela vai passar? Nenhuma. Se alguém perguntar o que é o Rotary, o que faz o Rotary, vão ficar contando história de carochinha. Então, o que precisa é ativar esta ideia de ler, acabar com essa cultura de não ter tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas eu faço tempo. Então, ler. Eu, por exemplo, estou em outra desde 2007, e não me atrevo a bater no peito e dizer que eu sei. Tanto é que eu uso uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz assim: muito dizem que sabem, mas eu sinto muito. Por quê? Porque, queridos, não buscam, não leem. Cadê a imagem pública? Hoje mesmo eu vi o próprio companheiro Carlos, ele chamando a atenção lá, se puder colocar guirlande aqui, numa marca de Rotary, chamando a atenção. Sabe mas o que é isso? Não é pessoas novas que estão fazendo isso, não, querido. Se fosse pessoas novas que entrassem agora, haveria desculpas, né? Uma certa indulgência até ali, podemos dizer. Mas pessoas que já estão ali, que se dizem que conhecem, e fazem coisas que absurdas. Eu, por exemplo, quando eu entrei no Rotary em 2007, a primeira coisa que eu recebi foi a cartilha rotária. E eu tenho comigo ela até hoje. E leio todas as revistas. E tenho um acervo de revistas. Agora, vamos estar falando de imagem pública, é muito bom, parabéns, é ótimo. Mas se não houver interesse de cada um, olha, é enxugar gel. Esta é minha opinião. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, companheiro Mário. Companheiro Jonas, levantou a mão também, pode ficar à vontade, companheiro Jonas. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de aproveitar os coordenadores aí e ver a opinião deles em relação à mudança que houve da marca de excelência até então azul, com os detalhes, hoje toda amarela, e que a nossa instituição ela tem um grau de elevação etária bastante alta, e creio que isso a nível mundial, e eu percebo uma resistência muito grande nessa mudança. Qual é a visão de vocês sobre isso? Você quer falar, Silmara? Eu vou falar. Eu acho assim, todas, né, eu vejo pelo meu pai, a resistência. Na minha época era assim, então eu vou continuar. Não. A gente precisa evoluir, sabe? Não é só porque antigamente a gente fazia andava a cavalo que ainda a gente vai ficar, não vou comprar carro porque eu tenho que andar a cavalo, porque a gente precisa evoluir, sabe? Essa resistência, a gente precisa romper elas, sabe? Respeitar o que vem também. Um exemplo, as pessoas às vezes me perguntam se eu estou gostando das alterações que estão ocorrendo com a logo, o lema, e eu estou gostando, sabe? A gente precisa evoluir, a gente não pode ficar agarrado no que foi. A gente precisa estar aberto a novas experiências, ao que virá, sabe? E eles têm estudos nas mãos. Eles não estão fazendo, hoje eu vou fazer isso aqui, vamos ver o que dá. Não, eles têm estudos, eles estão amparados por pesquisa, sabe? Por empresas grandes que estão mostrando qual que é o caminho da evolução. Então, assim, não é uma coisa aleatória. Hoje vamos tirar o azul da logo, vamos fazer. Não. A gente precisa evoluir, a gente precisa largar os cavalos e pegar os carros, as bicicletas e sair andando, sabe?
Eu acho que mas, não, você fez aí uma analogia que eu gosto bastante, que é isso. Sabe que você andaria com o mesmo carro de 30 anos atrás, 40 anos atrás? São poucos. Então, existe uma evolução. O telefone que a gente usa hoje não é o mesmo que a gente utilizava no passado. Então, 5 anos atrás, né? Já mudou. Né? Então... É o que o Mário Santos também falou, que às vezes as pessoas não leem, né? E aí não vê essa evolução que o outro está tendo, né? Você veja, eu estou falando de Ribeirão Preto, você está no Paraná, estado do Paraná, Marechal Rondon, a Nívia está em Sete Lagoas, o Kelvin está em Manaus, né? O Jovaí está lá em Piracanjuba, a Érica está no Rio de Janeiro. Olha só a diversidade que tem aqui nessa sala, né? Exatamente. E aí a evolução da informática que faz a gente se unir tão distante, tão perto um ao outro. E o outro é a mesma coisa. Então, é isso que a gente tem que entender. Mas isso é um trabalho de formiguinha, de resiliência, né? Resiliência nossa, que a gente vai continuar fazendo. A gente é resiliente. Eu sou, você é. Todos nós somos, quem ama o outro. E a gente vai chegar lá. Mas são as pessoas ainda do tradicional, que ainda gostam de se manter... Né? Aquilo é uma história, vai ficar, não foi cancelado, né? Então, o que está lá no passado foi. Com respeito às cores, Jonas, assim, foi feito um estudo, né, de design, de pesquisa, e aí evoluíram para essas cores, que fossem as cores que o outro quer que ele utiliza. É que nem assim, por exemplo, o Jonas, você não quer que utilize Jonas não sei do que. Você quer que seu nome seja chamado só de Jonas, entendeu? Estou dando aqui uma analogia para você, então. É isso que o outro quer. Ele quer que usa isso. E a gente tem que seguir aquilo. Né? Mas, por exemplo, o outro não quer que corta a roda rotária dele, que é a nossa marca de excelência. Né? E, geralmente, a gente publicitário, a gente tem mania de fazer isso. Né? De cortar, sempre dar um detalhe, dar um design, cortar, fazer um detalhezinho. Ele não quer. Então, eu não posso cortar. Né? Se o Mara, às vezes, vai fazer uma arte lá, ela vai vou fazer, só para dar um brilho. Uma guirlanda nela aí, né? Nessa logo aqui. Eu vou colocar com marca d'água. Ele não quer que coloque a marca d'água. Então, assim, é o que o Mário Santos falou. As pessoas não leem. Então, se você pegar o manual de uso da nossa marca, que é as nossas diretrizes, né, que é a nossa bíblia da imagem pública, ele lá está escrito os detalhes. Você tem que ler aquele detalhezinho que às vezes a pessoa não vê. Só vê ali como é que é e tem que ler. Entendeu? E aí é onde as pessoas não leem. E aí a gente tem que ler. Mas eu não sei se era o Mário queria falar alguma coisa, ele levantou a mão. O Matheus levantou a mão, o companheiro Matheus. Tá. Matheus, pode ficar à vontade. Eu novamente. Eu vou trazer uma pergunta para vocês. 2 perguntas, na verdade, de uma forma mais prática, até mesmo por conta que eu acho que o maior pesadelo da imagem pública se chama criação, a parte criativa. Então, é a questão, faz uma artezinha, faz um post ali, aqui, assado. Então, o primeiro já começaria, porque no início da nossa conversa, mencionou muito a questão, por exemplo, da foto do perfil das redes sociais. Como a gente deve usar? O logotipo do clube, ou a marca, a nossa roda rotária, ou principalmente, né, aquela questão da marca simplificada, porque tinha rumores também, que tipo assim, a marca registrada, que é com roteiro na internet, não, aquele Rzinho de registrado e tudo mais, geralmente uma coisa mais formal. Então, às vezes, o pessoal fica meio na dúvida como que a gente pode representar o perfil do clube, aquela fotinha, já que a gente, às vezes, não tem uma foto, por exemplo, do clube para substituir. Essa seria a primeira pergunta com relação ao uso do logotipo como foto de perfil. E o segundo, muito também foi dito da questão das diretrizes. Primeiramente, o MyRotary ele teve uma repaginada na aparência, que eu agradeço imensamente quem foi o designer, porque era horrível de navegar no MyRotary. Hoje ele está uma lindeza, então parabéns ao designer envolvido. E, por exemplo, quando eu vou pesquisar as diretrizes, eu não consigo encontrar. Às vezes, igual, por exemplo, eu até testando aqui enquanto vocês estavam falando, eu consegui uma diretriz, mas, por exemplo, essa diretriz que eu tenho aqui, que é um PDF, eu não consigo ver uma instrução na rede social, tipo, principalmente nessa parte de perfil, e às vezes até mesmo quando a gente vai utilizar uma parte isolada. Ele me dá um contexto geral, que a gente vê, né, a questão combinada, a questão de cores, distanciamento da logo entre os outros elementos e tudo mais.
Vocês poderiam, às vezes, ou talvez se tiver uma forma para a gente poder conseguir se situar melhor com relação, porque eu estava até verificando dentro do MyRotary, tem as informações, mas, por exemplo, as diretrizes, uma coisa mais específica, um material palpável, vamos dizer assim, um PDF, eu só achei esse material e que eu particularmente não achei, assim, uma informação que eu precisava, por exemplo, para uma rede social. E aí o que eu via mais era o material pré-pronto, que é aqueles design, aqueles modelos. Vocês conseguirem dar mais ou menos para a gente como que a gente poderia se situar melhor no MyRotary, eu agradeceria. Matheus, muitas das informações que você vai querer, diretrizes, até mesmo áreas de enfoque, plano de ação, todos eles vão estar embutidos dentro de algum curso. Você vai fazer algum curso, eles vão estar lá, você vai baixar tudo bem certinho. O que o MyRotary está fazendo? Ele não vai te dar só mais uma coisa, assim, entendeu? Uma coisa vai interligando a outra e você vai construindo um aprendizado sobre aquilo. O interessante hoje do MyRotary é que quando você começa a ler, e a leitura ela é tão gostosa, se vocês podem olhar um curso, que você vai fazendo ele, você já vai imaginando como vai ficar. Então, ele é intuitivo, ele é gostoso, ele é fácil. Se você quiser pegar frases do MyRotary e criar um postzinho com a logo do teu clube, você já faz, você já vai fazendo os postzinhos semanais para alimentar. Você já vai fazendo outras coisas, como conhecendo mais sobre a Fundação Rotária, porque você não faz só o que você precisa fazer, você vai conhecendo outras pastas também, não é fechado. Ele é aberto. Ele é aberto porque o conhecimento do Rotary, ele não é uma coisa fechadinha, lacradinha, não, é só aquilo que você vai aprender. Não, ele é aberto, você pode conhecer qualquer coisa. Você pode acessar qualquer coisa dentro do MyRotary hoje em dia, sabe? Então, o que falta nas pessoas é interesse. Então, a partir do momento que você vai começar a fazer um curso, você vai lá que vai ter as áreas de enfoque, vai ter o plano de ação, você vai começar a baixar várias coisas que depois você vai poder usar numa instrução rotária, você vai poder usar no informativo também. São dicas que você vai poder dar para os seus companheiros. Então, assim, as coisas, elas são fluidas, sabe? Sobre a logo Carlos, complemento você. Não, eu queria ver. O Kelvin, eu consigo compartilhar aqui na tela, só para mostrar para o Matheus? Consegue sim. Está liberado, Marco, para ele compartilhar? Tá. Aí, liberou. Antes de eu abrir, eu vou falar só para o Matheus. Mas, assim, antigamente a gente recebia um manual, tá? Para seguir o uso da marca. Hoje ele não faz isso mais, tá? Ele coloca tudo dentro do Brand Center, como a Silmara falou. Então, tem algumas informações que ainda ela não está totalmente, então você tem que navegar mesmo para poder achar. Mas eu tenho aqui do manual, que vai falar sobre o que você me perguntou, inclusive o que o Kelvin perguntou. Né? Eu vou tentar mostrar para vocês vão ler, que é onde o Mário falou, e é onde está. Ele tem que ler. Peraí, deixa eu ver se eu vou. Se vai estar. Tela cheia, tá aqui. Cadê? Tá. Deixa eu precisar achar onde está. O meu. Eu tinha deixado pronto aqui, pera um pouquinho só. Estava pronto. É só poder mostrar para você, peraí. Tela cheia, deixa eu ver. Eu quero ver se eu acho ela aqui, peraí. Ela tá no outro projeto. Não, tranquilo, essa questão mesmo aqui, eu até gostei do ponto da Silmara, justamente por conta disso. Eu tenho. Assim, deixa eu pegar, peraí, que eu quero te mostrar. Vou fechar isso aqui. Eu tenho uma. Só se eu colocar aqui dentro para te mostrar. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui aberto. Porque eu quero te mostrar. Vou deixar pronto ele. Para mostrar, deixa eu ver se vai estar aqui. Eu falo porque, igual como a governadora Nívia tocou no assunto de capacitação, esse ponto mesmo da gente saber como que a gente vai navegando no MyRotary é interessante justamente para a gente poder orientar. Porque eu falo assim, na perspectiva de distrito, até mesmo para a gente orientar os clubes, né? Porque já que a gente tem que espalhar a palavra de Rotary, como vocês assim, falando, brincando, fica legal para a gente poder também orientar. Então, essa questão, por exemplo, antes
tinha tudo prontinho. Hoje a gente já tem que navegar. Qual que é a melhor forma? Central de aprendizagem. Então, isso já serve como um pontapé inicial. Assim, gente, um bom profissional de IP que vai arcar com essas funções, primeiro passo, fazer os treinamentos, porque é onde você vai achar todos esses fios soltos, então você vai conseguir as coisinhas para poder encaixar. Então, assim, já foi muito importante. Se tiver o manual, eu agradeço, porque eu gosto também da parte palpável lá, certinho e direta. Minha ansiedade agradece. Então, seria mais ou menos isso. Você está vendo aí, ô? Então, sim. Tá. Eu fiz um print aqui numa apresentação de PowerPoint que eu não estava conseguindo abrir a tela, tá? Isso aqui é dentro do manual, depois eu mando para o Kelvin. O Kelvin disponibiliza para vocês, tá? Não sei. É um manual até um pouco mais simples, e aqui ele diz justamente o que vocês estavam perguntando aqui, ó. O que está escrito aqui embaixo do Facebook? Exceção à marca de excelência pode ser usada em fotos de perfil de mídias sociais. Então, do Rotaract, você vai ver, se você usar azul, você vai usar a sua cor, que é o Granberry, né? Que é como fosse magenta, por exemplo, só para ter uma magenta ou um pink, né? Na nossa língua portuguesa brasileira. Então, aí você pode usar a roda, tá? Então, você vê que ele autoriza você estar utilizando ali. E o nome do clube. Então, se é Rotaract, vai ser Rotaract o nome do teu clube. Ok? E aí você pode usar ali a marca de excelência naquela fotinha de perfil. Tá? E aqui do outro lado, a logomarca do site, dentro do site, dando uma referência como é que você pode estar utilizando. Ok? Certinho, é porque assim, a gente vê muitos clubes de distrito, e clubes mesmo, eles colocam aquela marca, apenas a roda, vamos dizer assim, da forma simplificada, no perfil, geralmente no tom branco, e aí às vezes coloca o fundo cranberry, ou às vezes com as cores do lema atual da presidência, né, de RI. Então, tipo assim, era só uma questão, se, por exemplo, se utilizasse somente a marca, na forma simplificada, não dessa forma a marca de excelência, como ela deve realmente é. Eu entendi. Agora tem umas coisas assim que eu vou falar para você. Tem coisa que realmente até eu também... se você pegar o próprio site do Rotary, às vezes, se você utilizar, você vai ver lá que a logomarca está simplificada. Pois é. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. É assim, às vezes, eles não perceberam isso, mas se você entrar no site, você vai ver só para você clicar em alguns detalhes, vai entrar a logo simplificada, que é a marca de excelência, mas não é a marca de excelência, né? Ela é a roda. Mas como a gente está entre rotariano, beleza. Tá? Dá para a gente entender que aquilo ali é a nossa roda rotária simplificada. Ok? Então, assim, agora para o público externo, ninguém sabe o que é. Por isso que não se pode usar a roda simplificada sozinha, porque ninguém vai saber o que é. Enquanto, que nem a Silmara falou desde o começo, se Deus quiser, daqui a um tempo, a gente vai poder estar utilizando como a Nike utiliza só o V de Vitória. Tá? Mas aí a gente precisa falar para as pessoas saberem o que é Rotary, porque todo mundo sabe o que é Nike. Uhum. Eu vou me atrever, eu não sou de imagem pública nem da área. Quando vocês estão falando muito de simplificado, você quer dizer só a roda dentada, a roda rotária? É que assim, quando eu entrei no Rotary, Jonas, eu entrei no Rotary, o pessoal falava roda dentada, denteada. Isso, e eu coloquei aqui e falei também, me perdoe, mas o simplificado dito tantas vezes aí para mim que sou leigo da área é somente a roda denteada, não tem lá a marca completa com o Rotary seguido dela. Ela sozinha não pode ser utilizada, tá? E ela sozinha é a simplificada que está sendo dita. Simplificada, Ok, obrigada. Tem gente que utilizou ela para colocar no lugar da roda, por exemplo, a camiseta da Índio Poligonal, teve gente que tirou a roda, a nossa marca de excelência, e colocou a simplificada. Sim, eu tenho visto isso também. Mas não pode. Ok, tá? obrigado. Inclusive, vou dar um spoiler que você já deve ter visto já aí, o Rotary descontinuou, né, pede que o pessoal não utilize mais a camiseta. Quem comprou, né? A camiseta azul Índio Poligonal. Aí está usando agora ela monográfica, né? Ela preta e branca. Ok. Tá bom? Bom,
Bom, companheiros, eu acho que falar de imagem pública é algo que a gente não consegue colocar em dias, né? Em horas, a gente consegue colocar em dias, meses aí, né? Então, eu acho que, como foi falado aqui, todo conhecimento ele pode ser adquirido através da central de aprendizagem, através do My Rotary. E eu costumo dizer, né, quando me perguntam, eu costumo dizer que o My Rotary ele não serve somente para o seu clube, né? Ele serve para o seu dia a dia, para a sua vida, porque tem ali cursos ali, por exemplo, como de liderança, que você consegue usar dentro do seu trabalho, da sua empresa. Então, a gente precisa realmente buscar o conhecimento, né? Companheiro Jovaí, levantou a mão. Olá, Carlos Chefo, né? Para Silmara, todos aí presentes. Estou ouvindo esse debate, é muito gostoso a gente falar de imagem pública. A gente que está na área há tanto tempo, no meio de comunicação, e já estou como coordenador de imagem pública aqui do Distrito 4.770 já há algum tempo, e pelo jeito vou ter que continuar mais uma gestão ainda, porque me puxaram a orelha agora, que precisa que eu esteja lá, então nós estamos segurando isso aí. Mas, assim, o que falta muito, o companheiro Mário colocou uma questão muito interessante, que é a questão do pessoal estudar. A gente não vê que as pessoas elas procuram estudar. Hoje tem um tal de Dr. Google, que é um problema muito sério para nós que trabalhamos com imagem pública. O cara vai lá, digita lá, Rotary, sai 10 logos diferentes, cada um aplicado de uma forma. Casa da Amizade, por exemplo, eu falei de uma Casa da Amizade, que nos 60 anos de uma Casa da Amizade, nós utilizamos uma casinha, que já é bem tradicional. Eu cliquei lá, abri o Google naquele momento e cliquei Casa da Amizade. Eu mostrei 20 logos diferentes de Casa da Amizade, cada uma com um detalhe diferente, para que as pessoas pudessem ver. Então, fica muito difícil de você buscar uma identidade correta para que as pessoas utilizem os meios corretos. O meio correto é o My Rotary. E, infelizmente, as pessoas não preferem buscar no Google, procurar em outro local, do que no My Rotary. E o Rotary evoluiu, como a Silmara colocou. O Rotary evoluiu, nós crescemos, nós mudamos a nossa identidade de uma certa forma, não os nossos costumes, mas nós evoluímos. E algumas pessoas ainda não entenderam. Aqui no meu distrito, de vez em quando, sai cada coisa que eu quase caio da cadeira, né? O cara me faz uma bicicleta, coloca a roda rotária lá na roda da bicicleta, outro dia colocaram numa cadeira de rodas, e aí você vai falar, a pessoa acaba se indispondo com você parece que a gente está querendo ser chato, você tem que ter todo um jeitinho, cheio de mãos para falar com a pessoa, e infelizmente a gente toma o nome de chato, mas é o papel nosso, nós temos que cobrar e tentar que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Perfeito, companheiro Jovaí. A Jéssica levantou a mão. Jéssica. Então, para encerrar aqui, na verdade, eu vou só dar um brief, porque assim, a gente falou muito sobre questão de saber como utilizar logo, né, saber como é que a gente faz a utilização certa das imagens, mas tem uma coisa que eu percebi, principalmente em clubes que eu estou mais próxima, é falta de planejamento do que a imagem pública fazer, né, exatamente. Eu vou focar nas pessoas de fora para olhar, eu vou focar no interno, como é que eu vou fazer o planejamento dessas publicações, né? Como é que eu vou direcionar a informação. Eu acho que além da gente saber claro que isso é muito importante, acho que a gente tem que saber, porque é a base para a gente divulgar o Rotary, mas além disso a gente também tem que se planejar, né? A gente está utilizando agora, no próprio Rotaract Brasil, todo lugar possível. No Instagram, a gente coloca sobre projetos, a gente tem ali todo um padrão de vídeos falando sobre Rotaract, projetos que Rotaractianos, clubes de Rotaract fazem, e a gente também coloca informações para o público interno, que é datas digitais, mas quando vai passando, a gente já vai apagando. O histórico começar a ficar somente para quem quer conhecer o Rotaract, ver só sobre projetos, e as informações mais recentes que é preciso para o público nosso, ter informações a gente vai deixando, mas assim que passa os prazos a gente oculta e deixa realmente só os projetos em destaque, porque a nossa intenção é quem for visitar a página não ficar vendo só data de edital, não ficar vendo só reunião que já passou, mas a gente quer que eles vejam que o Rotaract trabalha, faz projetos, que a gente faz concursos de oratória, a gente dá dicas de situações, então a gente tem toda uma programação
para o que vai ficar exposto na página de Instagram. A gente tem uma programação do que a gente vai enviar para os rotaractianos no boletim. A gente também faz uma programação do que a gente vai enviar para os rotarianos, que é uma informação diferente. Então, a gente está tendo todo um cuidado na imagem pública esse ano da Rotaract Brasil. Já vem acontecendo, mas, assim, é um planejamento que a gente tenta fazer, é muito difícil. Digo para vocês, contar com toda a equipe para mandar no prazo para a gente conseguir postar na data certa. Mas, assim, planejamento também é muito importante para a gente fazer a imagem pública dar certo dentro do clube, né? Fazer da maneira correta, mas planejando também como tem que ser realizado. Porque, assim, faz dar certo o clube com relação a DQA, desenvolvimento de, né, quadro associativo, projetos e tal. Essa foi a minha contribuição. Não falei tanto, né? Mas agora no final falei um pouquinho, só que a gente está trabalhando bem forte com a imagem pública esse ano com a Rotaract Brasil. Não, eu ia falar isso, Jéssica, eu ia comentar antes de você citar o assunto. Primeiro, a gente, como falou sobre marcas aqui, né, diretrizes da marca, mas na realidade a diretriz da marca é a nossa assinatura. Sim. Né? Então, a imagem pública, só para falar desde o começo, quando eu entrei no Rotary era relações públicas. Aí passou para a imagem pública, que ela envolve muito mais do que só relações públicas. Então, a imagem pública é todo um contexto onde você vai falar do que é o Rotary. Tá? O nosso trabalho é contar a história do que você acabou de dizer agora, do que vocês fazem, né? Precisamos divulgar isso para fora, o que é feito, o que o Rotaract faz. Aliás, é importante que vocês marquem, por favor, viu? Marquem a imagem pública BR, marquem a Repic 31, que são os canais oficiais aqui no Brasil da imagem pública, e a gente consegue compartilhar isso para dar mais engajamento ao trabalho de vocês. E, se possível, marquem também a revista Rotary Brasil, ok? Porque assim vocês conseguem trabalhar. Aliás, parabéns, né, Jéssica, pelo teu trabalho, pelo aquele filme que você foi lá no Rio de Janeiro, fez aquele filme fantástico. Legal, né? Eu não conhecia, muito legal lá. Parabéns, adorei, e parabéns pelo informativo que a gente viu, trabalho muito bem feito, design gráfico muito bonito, muito bem elaborado. Parabéns a todos envolvidos, continuem assim, mas, por favor, né, Silmara, não deixe de marcar a gente, e a gente não é só marca, a marca é apenas a nossa assinatura, que a gente quer que seja assinada corretamente. Apenas os demais, nós temos que contar a história do que o Rotary faz. Isso que é mais importante para a comunidade. A assinatura, de que forma a gente utiliza, é um trabalho nosso. Do Rotary, do Rotaract, do Interact, né? Até ainda não é, mas o Rotaract, de uma certa forma, é uma sementinha que vai para o Interact vai para o Rotaract, então a gente tem que fazer isso. E depois, se der tempo, quero contar uma história sobre o Rotary rapidamente, de uma situação que eu escutei. Eu escutei na BIG, em Brasília, agora em novembro, que uma rotariana, inclusive uma chairman de intercâmbio, acho que é do 4621, não estou muito certo, mas acho que sim, ela contou uma história, acho que é isso, não estou lembrado agora, mas é uma rotariana que ela teve uma participação, ela foi fazer intercâmbio, mas desde quando ela nasceu, ela sempre escutou Rotary na vida dela. O pai dela é rotariano, então ela, desde bebê, o pai ali não via, então ela sempre via Rotary, ela é Rotary de manhã, de tarde e de noite. E ela foi fazer intercâmbio, ela teve um problema, vou contar detalhes, ela teve um problema no intercâmbio, e que ela não queria envolver o pai dela, né? Ela apenas tentou, ela mesma dar um jeito de resolver. Mas, infelizmente, ela teve que, de última hora, pedir o socorro do pai. Pai, eu preciso da tua ajuda, que alguém aqui, onde ela estava no país da Europa, né? E o pai dela falou assim, me dê 10 minutos. Em 10 minutos, conseguiu uma pessoa lá, não vou falar nem o país, para não envolver o nome dela, amanhã espero entrevistá-la para ela poder contar para todos vocês. E ela falou assim, e aí ela, em 10 minutos, a pessoa falou, não, estou indo aí te buscar. Você vai comigo, você vai ficar comigo. Ela estava numa situação muito vulnerável, muito delicada, né? Situação delicadíssima. E aí, onde ela chegou, a pessoa pegou ela e falou, a gente vai, hoje é a reunião do meu clube, você vai comigo, tá? Ela chegou lá, porque ela entrou na sala de reunião,
ela escutou o sino. A pessoa mais telosa, me arrepio. Ela falou assim, agora eu estou num lugar onde as pessoas são do bem. E ali, ela falou assim, agora eu estou em casa. Então, ela sentiu conforto onde ela não sentia onde ela estava. E ela demorou para poder pedir socorro para o pai, achando que ia incomodar. E o pai imediatamente conseguiu ajudá-la. Aí ela não, o outro, de uma certa forma, viu toda a história. Então, ela se sentiu confortável, porque ela sempre viu o pai dela no outro. É uma história linda que ela só vai contando, a gente se emociona. Tá. Jéssica, eu queria só pontuar as tuas publicações que você está fazendo de forma perfeita. Uma orientação que eu tive no RI, quando a gente fala na comunicação externa, a gente evitar de colocar siglas. As pessoas de fora já não sabem o que é a Rotary, ainda mais nossas siglas. Então, colocar tudo de forma que seja o mais compreensível possível para quem vai nos ver, sabe? Verdade. Evitar ao máximo siglas. Ou colocar entre parênteses o que significa, entende? Bem lembrado, Silmara. Bem lembrado. É uma forma da gente comunicar e a pessoa realmente entender do que a gente está falando. Bom, eu acho que, então, depois dessa 1h30 aí, né, de troca de ideias, acho que todo mundo que entrou e passou por aqui consegue levar um pouco mais na bagagem de você, na bagagem de conhecimento, né? Então, queria convidar a Silmara para fazer os agradecimentos, as palavras finais dela. Se o pessoal tiver dúvida, como encontrar, como perguntar. Silmara. Para mim foi uma grata surpresa o convite. Adoro falar em Rotary, minha paixão. Minha filha, ela sempre fala, mãe, deixa um pouco do Rotary, fica comigo. Mas é uma coisa que nos divide muito em casa. É triste, mas é uma coisa que nos divide muito em casa, porque é uma coisa que realmente eu amo, de paixão. E para mim, estar com vocês é maravilhoso. Me convidem sempre que vocês se sentirem à vontade, tá? Estarei sempre à disposição. E quanto mais a gente fala em Rotary, mais a gente faz as pessoas compreenderem. E a gente não ama aquilo que a gente não conhece. A nossa organização é maravilhosa, ela é feita de pessoas incríveis e a gente precisa fazer com que essas pessoas sejam descobertas. Eu acho que isso é importante e esse é um pouquinho do nosso papel também. Obrigada, foi um prazer. Carlos. Eu tenho mais que agradecer a todos vocês, é um prazer estar sempre com vocês. Para nós, Silmara, foi um prazer estar no Instituto Rotary em Fortaleza, estar um pouco lá com vocês, poder participar ali naquele momento. Agradecer aqui os meus coordenadores assistentes, a Érico, o Jovair, o Kelvin, que está aqui presente, aos governadores que aqui participaram, ao Marco, que é aqui do meu distrito, do meu RDR, a Jéssica, que estamos conversando de vez em quando, uma pessoa fantástica, fez um trabalho maravilhoso, a presidência. Se o Marco foi eleito, está ferrado, Marco, você vai ter que lutar para poder passar a Jéssica. Brincadeiras à parte, mas é apenas uma grata satisfação estar aqui com vocês, ter participado desse momento agradável. É muito pouco tempo a gente poder estar conversando, mas a gente procura falar um pouquinho ainda da imagem pública. Não é só a marca apenas é uma ilustração do que somos, mas faça que nem leia, procure ler, procure os cursos para você entender um pouco. Só relembrando um detalhe antes, acho que foi o Matheus que falou sobre a nosso brand center, sobre o nosso site. Ele está sendo cada vez mais atualizado para que melhore mais, facilite mais ainda aos companheiros. Já tem um aplicativo, você pode baixar o aplicativo, você entrar, tá? Então, dá uma entrada, que você vai entrar, você vai ver. Isso facilita muito. Obrigado a todos vocês, parabéns, continue fazendo esse trabalho maravilhoso de vocês. E esperem, se Deus quiser, estar com vocês em janeiro, em Americana, né? Tá? E se a gente não se vê, um Feliz Natal e um 2025 maravilhoso para todos vocês e nós. Beijo. Deus.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Tchau.